Olá, boa noite. Vamos começar a nossa live sobre tipos de dores. E se você puder, aproveita já, compartilha essa live com alguém, que eu tenho certeza que ela vai te trazer muitos pontos positivos, que vai ter muita coisa nova para você poder aprender e compartilhar, tá bom? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre tipos de dores, né? Então, quais são as dores que nós temos, quais são os tipos de dores que nós sentimos, né? E por que isso é tão importante? Porque a gente precisa entender o nosso paciente, a gente precisa compreender o que ele sente. A gente precisa saber exatamente o que é para poder escolher os pontos corretos de auriculoterapia. Então, isso acaba sendo algo muito interessante quando a gente vai trabalhar com paciente de dor. Então, o paciente chegou para você e reclama: estou com dor na coluna. Mas como é essa dor? É uma dor em queimação? É uma dor em pontada? Como é essa dor? Então, saber o tipo da dor, ela vai ajudar a gente no diagnóstico, tá? Então, isso acaba sendo muito importante, muito interessante, é um casadinho. Então, a gente precisa entender. Bom, as dores, então, para que conhecer as dores, né? Qual que é o interesse da gente conhecer as dores, né? Então, primeiro, por conta de saber fechar um diagnóstico. Então, quanto mais eu sei sobre dor, quanto mais eu conheço sobre dor, mais eu consigo entender o que está acontecendo internamente e energeticamente no meu paciente. Então, isso me ajuda a fechar o diagnóstico dele, ou pelo menos para ter o norte, né? Então, entender o tipo de dor dele me facilita nisso. Uma coisa interessante, né? Uma coisa que é até legal o pessoal trabalhar é com escala de dor. Então, iniciou a sessão, antes de iniciar a sessão, né? Pergunta para o paciente, numa escala de 0 a 10, quanto está a sua dor? O paciente vai referir lá 7, 8, 9, 10. E aí você fala para ele, no final da sessão, de 0 a 10, quanto está a sua dor? Ela tem que diminuir, né? Isso porque o resultado, a resposta da auriculoterapia, parte dela é imediata. Uma boa parte dela é imediata. Então, sendo assim, se parte dela, se uma boa parte dela é imediata, no final da sessão, o paciente tem que estar referindo uma dor menor, tá bom? Bom, de acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, né, a SBBET, pelo menos 37% da população brasileira, isso significa cerca de 60 milhões de pessoas, elas relatam que elas sentem alguma dor de forma crônica, ou seja, há um tempo aí relativamente grande e com uma frequência também grande. Dor, gente, ela é algo que ela tá ali diminuindo a qualidade de vida. Então, se a pessoa refere sentir dor constantemente, isso vai interferir na qualidade de vida dela, vai interferir no sono dela, vai interferir na forma como essa pessoa, às vezes, se relaciona com outras pessoas. Ela tem um evento para ir, uma confraternização, alguma coisa, e ela sente dor, ou ela vai e fica de mau humor, não consegue interagir, alguma coisa assim, ou ela nem vai. Porque dor é uma coisa que realmente acaba trazendo sérios problemas. E para combater isso, a gente acaba tomando muitos medicamentos que acabam trazendo outros problemas e por aí vai. Aquela história dos problemas, relacionados com a automedicação que a gente já discutiu aí em tantas outras lives. Então, é interessante, é importantíssimo que a gente busque alternativas para conseguir fazer o controle, a diminuição e até mesmo solucionar essas dores, Então, isso é muito interessante para a gente, é algo bem importante. E aí, quais são os tipos de dor mais comuns que nós temos? Bom, as mais comuns que a gente tem é a dor nociceptiva, que é uma dor relacionada a uma lesão em algum tecido, Então, normalmente, causada por uma artrite, causada por uma dor mecânica nas costas. Então, foi levantar um peso e sentiu aquela fisgada na coluna, uma dor mecânica das costas, é uma dor nociceptiva. Uma dor
por conta de um pós-operatório, né, ou passou ali por uma cirurgia, um processo cirúrgico e está sentindo dor. Então, tudo isso é relacionado com essa dor nociceptiva. Então, a pessoa está lá reclamando de dor, a gente está buscando a causa dela. Isso você pode até colocar esses nomes na sua ficha de avaliação, na sua ficha de anamnese, né? É uma dor o quê? Né? Nociceptiva? Então, você já sabe que é uma dor que está relacionado a algum problema aí, alguma lesão em algum tecido. A dor inflamatória, que é uma dor causada por uma inflamação, né? Que é uma condição anormal ali também do tecido. No caso aqui, né, a gente está tendo uma resposta inadequada do sistema imunológico. Então, a gente tem alguma inflamação ali no local, normalmente a gente consegue perceber que a região é mais avermelhada, a temperatura local aumenta, é muito comum observar o edema, né, o inchaço ali na região. Então, você vai chegar, você vai encostar no seu paciente, você vai palpar o seu paciente, você percebe sinais de inflamação ali naquele local. Isso quer dizer que é uma dor inflamatória. Então, a gente precisa tratar essa dor com características de dor inflamatória, tá? Bom, aí também a gente tem a dor neuropática, que é quando a gente tem uma dor porque algum nervo está irritado. E quer ver um super exemplo, né, de dor assim, é a ciatalgia. Tão buscada, tão procurada, tantas pessoas reclamam, é a ciatalgia. A ciatalgia é uma dor que a pessoa sente, né, na região posterior da perna. Ela começa ali pela região do quadril e ela vai até o calcanhar, até a região calcânea. A pessoa sente a perna inteira atrás fisgando. Quem sente, né, é uma dor extremamente delimitante. Ela acaba deixando a pessoa bem nervosa, limita muito os movimentos. Então, a pessoa acaba tendo uma qualidade de vida aí que cai absurdamente. Essa dor, né, da ciatalgia, dos nervos em geral, né, é uma dor que ela acaba sendo muito difícil, às vezes, de controlar. Às vezes, ela não é tão fácil assim de passar. Ela demora e ela volta de tempos em tempos. Então, a pessoa precisa tomar cuidado porque é muito fácil para ela se tornar uma dor crônica. Outra dor aqui também, né, que a gente está falando é a nevralgia do trigêmeo, que já tive casos de pacientes que sequer sabiam que tinha nevralgia do trigêmeo. Reclamava porque sentia dores de cabeça constante, diariamente, dores de cabeça limitantes, dores de cabeça que deixava a pessoa extremamente estressada. A pessoa achava que tinha sinusite. E ali, com o passar do tempo, com o passar das sessões, a gente descobriu que era uma nevralgia do trigêmeo. E aí, fomos tratando e foi melhorando. E graças a Deus, deu um resultado muito positivo. E aí, quando a gente encontra o diagnóstico correto, é muito mais fácil para tratar, né? Fica muito mais fácil para a gente achar os pontos corretamente. Então, também é algo assim que a gente precisa prestar atenção. E tem a dor funcional, né? A dor funcional, que a origem dela, às vezes a gente não consegue nem descrever. Às vezes a pessoa não sabe por que ela tem essa dor. Ela sente uma dor, às vezes ela tem um problema muito comum, aqui a fibromialgia, a síndrome do intestino irritável. Não se sabe onde ela começa, não se sabe exatamente a causa dela, mas ela dói. E dói bastante, e a pessoa reclama. No caso da fibromialgia, atrapalha até o sono, a pessoa acaba tendo insônia, acaba não conseguindo dormir, né, até por conta da própria dor, né, por toda a limitação da dor. Então, é algo bem complicado também. É uma dor bem doída, digamos assim, se é que é possível a gente usar esse tipo de termo. E aí a pessoa fica ali extremamente limitada, tá? Também uma dor que se cronifica com bastante facilidade, tá? Bom, aí essas dores, elas podem ser classificadas, né? Todas essas dores. Existem outros tipos de dor, essas são as 4 mais comuns. E as dores, elas podem ser classificadas entre dor aguda e dor crônica. A dor aguda é aquela dor que ela é sentida
logo após o machucado, você tropeçou, sentiu uma dor, você bateu contra algo, foi jogar futebol e bateu em algum lugar, é uma dor aguda, é uma dor que ela vai doer ali no momento, mas ela não se estende por um tempo muito grande. Se ela doer até 1, 2 meses, ela continua sendo uma dor aguda e ela não costuma retornar, ela não volta. Então é uma dor que ela vai ter ali um tempo, é como se ela tivesse os dias contados, sabe? Então ela vem, ela dói, você vai reclamar bastante, porque ela é uma dor muitas vezes bem forte, mas depois passa. E aí ela não volta nunca mais. Agora, a dor crônica é aquela dor que a gente recebe muito em consultório. Por quê? Porque o paciente refere que a dor volta constantemente. Então, a dor, às vezes, ela nem é tão forte, mas ela não para, né? Ela é uma dor intermitente, então ela acaba sendo muito chata nesse sentido. Às vezes essa dor, ela tem um horário marcado. Então, todo dia, às 5 horas da tarde, eu tenho dor de cabeça. Olha, todo dia, às 3 horas da tarde, me acontece uma dor de barriga. Então, a pessoa chega pra gente com um diagnóstico, com uma reclamação, com uma reclamação ali de uma dor que ela tem meio que um horário, né? Mas não necessariamente a dor crônica precisa ter horário, tá bom? Então, a dor crônica, ela só é uma dor que ela se estende por mais de 3 meses, né? E ela tem essa característica de retornar. Então, a pessoa melhora, quando ela acha que ela ficou boa, acontece alguma coisa e a dor retorna. Uma dor crônica muito comum são as dores devido ao frio, né? Então, as pessoas com uma idade um pouco mais avançada, quando começa a esfriar, elas sentem muita dor nas articulações, muitas dores, às vezes, assim, em quadril, em joelho, né? Nas articulações todas, ombro. Então, é muito comum o frio causar, né? Ele ser esse estopim para a dor poder aparecer, para a dor surgir. Isso é muito, muito normal acontecer, tá? Então, a dor crônica, a diferença entre a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda, ela é uma dor que aconteceu ali por uma lesão momentânea, alguma coisa que foi momentâneo. Ela vai durar no máximo estourando 3 meses e depois ela some e nunca mais ela retorna. Você sabe porque ela veio e aí você conhece aquela dor ali. A dor crônica, ela é uma dor que nem sempre é tão forte, mas ela é uma dor que ela tá sempre retornando, ela acaba vindo várias vezes, tá? Então, a gente acaba tendo sempre esse problema, digamos assim. Então, acaba sendo, muitas vezes a gente vem procurado por uma pessoa com uma dor crônica. Essa semana, eu fui procurada por um rapaz que ele foi fazer um exercício na academia, e aí ele começou a sentir a lombar. Na hora que ele fez a força, ele já sentiu a dor e a gente está fazendo umas sessões de acupuntura por conta dessa dor na lombar. Essa dor é aguda. Ela aconteceu por conta de alguma coisa ali, uma carga, né, excessiva na lombar. E aí, da mesma forma que ela apareceu, ela vai acabar sumindo daqui a uns dias. Ele já está bem melhor, faz um pouco mais de uma semana, mas já está bem melhor. Agora, um outro tipo de dor, né, que também é muito comum a gente pegar nos pacientes, são eles relatarem isso. Tem uma dor, como eu falei aqui nessa paciente da nevralgia do trigêmeo, uma dor de cabeça persistente, que dói todos os dias, e ela não sabia explicar direito, nem sabia se era dor de cabeça, se era enxaqueca, não sabia nem o nome que dá direito para dor. É uma dor que já se estende por mais de 3 meses. Ela vai precisar de um cuidado maior, às vezes um tempo de ficar trabalhando essa dor maior. Então, a gente tem esse tipo de problema aí, tá? E aí, a gente está falando até agora da visão ocidental da dor. E como que a medicina chinesa vê a dor, né? Como que os orientais veem a dor? Como que que a gente vai falar de dor quando a gente fala de auriculoterapia, tá? Então, de acordo com a medicina chinesa, a dor ela vem de uma estagnação. Então, a medicina chinesa, ela entende que nós, seres humanos, a gente é composto de matéria, que é o que eles chamam de Yin, e de energia, que é o que eles chamam de Yang. E aí, em outras lives, eu acabei explicando o Yin e o Yang, que é uma teoria muito forte da medicina chinesa, que eles falam que tudo se completa. Então, assim como a gente tem o dia e a noite, em alguns momentos a gente vai ter mais Yang do que Yin,
Em outros momentos, o yin se sobrepõe, né, ao yang, e eles vivem como se fosse uma ampulheta, né? Enquanto um sobe, o outro desce. Então, meio-dia, a gente está no máximo do yang e o mínimo do yin. Meia-noite, a gente tem a situação inversa. Durante o dia, a gente vai tendo essa mudança, tá? Então, é assim que as coisas acontecem na medicina chinesa. Porém, isso seria o suprassumo, né? Sempre estivesse assim. Só que em alguns momentos, a energia, que é o Qi, e o sangue, que é o Shui, na medicina chinesa, os dois podem sofrer algum tipo de estagnação. E essa estagnação é o que causa dor. Então, isso é algo muito interessante de acordo com a medicina chinesa, porque quando a gente trabalha com a auriculoterapia, nos casos de dor, a gente está trabalhando no sentido de dispersar essas energias, de não deixar mais que elas fiquem represadas ali numa região a tal ponto de causar essa dor. Tá? Então, na medicina chinesa, essa é a nossa intenção, fazer com que a energia volte a fluir bem pelo corpo. E o suprassumo da saúde na medicina chinesa é quando a gente tem a energia fluindo no nosso corpo de forma correta, de forma adequada. Então, quando a gente trabalha na auriculoterapia, é muito difícil, às vezes, a gente fazer a pessoa entender que trabalhando numa orelha, a gente consegue ter resultados sistêmicos no corpo todo. É difícil a gente explicar isso, porque a gente tem uma visão ocidental. E na visão ocidental, se eu tô com dor no pé, eu vou no ortopedista. Se eu tô com dor de estômago, eu vou no gastroenterologista. Se eu tô com dor de ouvido, eu vou no otorrino. É assim. E na medicina chinesa, não. Eles entendem que tudo faz parte, né, de um todo. E nada pode ser trabalhado separadamente. Então, se eu tenho um problema ali no meu ouvido, eu tenho que tratar, porque desse problema do ouvido vão me decorrer diversos outros problemas, inclusive no meu rim, que é o órgão mais importante da medicina chinesa. Então, eles enxergam o problema com outros olhos. Eles enxergam o problema, eles enxergam as consequências desse problema para a saúde, o que ele pode acarretar. Então, quando ele inicia, ele está numa fase mais aguda, mais superficial. E conforme a gente não cuida, esse problema vai ficando cada vez mais internalizado e aí cada vez mais difícil de ser cuidado. Por isso, inclusive, já fica aqui a primeira dica, as dores agudas são muito mais fáceis de serem tratadas. Muito mais fáceis no sentido de que eu tenho uma resposta muito mais rápida. O meu paciente melhora muito mais rápido. Ao passo que problemas crônicos, eles vão requerer mais sessões, né? Porque o corpo, ele meio que está viciado com aquela energia estagnada naquele local. Então, eu disperso aquela energia, daqui a pouco o corpo vai lá e de novo ele estagna a energia. A gente dispersa, ele estagna e fica nessa, até que essa estagnação demora cada vez mais, essa dispersão fica cada vez mais, a estagnação cada vez menos e a gente consegue liberar novamente esse corpo. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma na medicina chinesa, que é extremamente interessante, é extremamente importante. Então, não se assuste se você fizer uma sessão de auriculoterapia e aí o teu paciente refere assim, olha, foi muito bom a sessão que eu fiz na quinta-feira passada, só que no domingo a dor de cabeça voltou. Você está tratando dor de cabeça. Aí você fala assim para ele, legal, então faz o seguinte, semana que vem, você me relata quantos dias você ficou bem. Aí a pessoa vai referir, por exemplo, foi melhor essa semana. A dor de cabeça voltou só na segunda. E aí você vai observando quando ele consegue ficar uma semana inteira sem sentir dor. Isso não quer dizer que ele pode parar, porque a dor acaba voltando. Então, o correto é manter o tratamento aí por mais tempo. O correto mesmo, de acordo com os chineses, é manter eternamente, não parar nunca, né? Por quê? Porque a aurícula te ajuda a manter o equilíbrio da tua energia, que para os chineses é o que a gente entende como, não que eu seja chinesa, mas eu sou uma estudiosa, né? É o que a gente entende como saúde, né? Como sinônimo de saúde, tá? Com energia e equilíbrio. Então, a gente precisa sempre ter algum tipo de tratamento para nos ajudar a manter tudo em equilíbrio. É só a energia, é só a auriculoterapia que faz isso? Não. Alimentação, prática de exercícios físicos, práticas de exercícios respiratórios, né? Então, são uma série de coisas ali que a medicina chinesa prega e que vai te fazer ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então, importante,
Se o paciente refere que a dor está voltando, vai observando com quanto tempo vai voltar. Esses intervalos têm que ficar cada vez maiores, tá bom? Então, fica já aí uma boa dica. Bom, aí existem algumas diferenças com relação à dor. Quando a dor é por causa do Qi e quando é por causa do Shui. Então, o Qi é a energia, o Shui é o sangue, e aí ele tem algumas diferenças, né? Então, a dor por estagnação do Qi, então, é aquela dor, ou que a pessoa sente como se fosse uma distensão abdominal, uma distensão, às vezes a pessoa sente alguma coisa, né? Como se o peito tivesse, o tórax, assim, tivesse querendo abrir, o estômago, eu tô sentindo meu estômago inchado, né? Esse tipo de dor é uma dor por estagnação de Qi, assim como dor do trauma, foi lá e pá, bateu em alguma coisa, é uma dor por estagnação do Qi, né? A intensidade vai variar, a localização também pode variar, mas a gente entende que as alterações emocionais têm um grande... é um fator muito importante, ele pesa muito para a pessoa ter esses problemas piores. Então, ela podia ter um traumatismo de qualquer jeito, Giovana. O que tem a ver o traumatismo com o emocional? O que eu quero dizer é que quando o emocional está abalado, o traumatismo pode causar problemas piores, tá bom? Então, não é que você vai sofrer um traumatismo, né? Uma queda, bater em algum lugar, sofrer uma fratura por conta do emocional. Mas estar com o emocional abalado faz com que esse traumatismo seja pior. O seu corpo responda menos, no sentido de tentar te defender, tá? Bom, já as dores causadas pela êxtase do sangue, elas são uma sensação de dor aguda, aquela dor que, vai, sabe? Parece, eu até consigo, quando eu penso em dor aguda, eu lembro do barulhinho do motorzinho do dentista. Faz aquele né? Então, aquilo. Né? Então, é uma dor aguda, é uma dor empontada, é uma dor enfacada. A localização é definida. A pessoa fala assim, está doendo aqui. Então, você consegue saber exatamente onde dói. Então, a dor de Shui, não. A dor de Qi, a gente não define a região exata. A pessoa fala a região, mas não consegue o ponto. No caso da dor por êxtase do Shui, a pessoa consegue apontar exatamente onde dói. Então, essa é uma característica muito importante da dor por Qi e da dor por êxtase do Shui, tá? Bom, e aí eu trouxe uma série de artigos científicos que eu fui buscando, né, que a gente está sempre estudando, eu fui buscando alguns artigos que falam sobre a auriculoterapia na dor. Porque, gente, é estranho mesmo quando a gente fala assim para alguém, vamos fazer uns pontinhos na orelha e vamos melhorar essa dor aí, né? Só que é algo comprovado cientificamente, olha quanta coisa nós temos. Eu coloquei aqui o QR Code no cantinho, esse QR Code, gente, é para vocês poderem acessar o artigo na íntegra, tá bom? Então, se alguém tiver interesse, o artigo tá na íntegra aí no QR Code. Eu trouxe 4 artigos, todos eles têm os QR Codes, tá? Bom, esse primeiro artigo, ele fala o seguinte: eficácia da auriculoterapia na dor do ombro. É uma dor que é muito recorrente, muitos pacientes referem esse tipo de dor. Então, essa dor no ombro, ela é referida por muitos pacientes. No caso, esse estudo ele foi feito pela Revista Interdisciplinar de Promoção da Saúde, é uma revista brasileira, tá? Mas bem confiável, então a gente consegue trabalhar bem. Então, aqui ele está falando, né, dessa eficácia da aurícula na dor do ombro. Nossa, dor do ombro, será que realmente faz efeito? Testem. Vocês vão ver como é interessante. Muitas vezes, quando a dor é no ombro, gente, eu falo assim pro paciente, levanta o braço no início da sessão, antes de começar a sessão. O paciente vai com muita dor, consegue quase nada. Você faz a aurícula, pede para ele fazer a mesma coisa, você vai ver que o movimento está mais amplo. Então, ele consegue fazer um movimento maior quando a gente consegue trabalhar essa dor no ombro, tá? Então, é bem legal, é bem interessante. Outro artigo que eu trouxe é essa daqui da revista Uniandrade, que fala a auriculoterapia como recurso terapêutico para pacientes com fibromialgia que apresentam queixas de dor e de insônia. Aqui eu estou focando muito na dor porque o tema da live é dor. Mas, gente,
funciona para muito mais coisas além da dor, tá? Então, a auriculoterapia para fibromialgia. Fibromialgia, para quem não sabe, é uma doença que o paciente, ele refere dor, e os chineses chamam de dores migratórias, porque uma semana, de repente, eles reclamam de dor no pé. E é uma dor muito forte, é uma dor muito limitante, é uma dor que parece que se eles colocarem o pé no chão vai quebrar. Aí, na semana seguinte, às vezes ele está super bem, na outra a dor está nas mãos, por exemplo. Aí fica mais um tempinho bem, vem a dor no braço, no ombro. Então, é uma dor que ela vai mudando de localização. Inclusive, se você tem um paciente com esse tipo de característica, pode indicar para ele buscar ajuda médica, mas não existe nenhum tipo de exame específico que o paciente faça para diagnosticar a fibromialgia. Existem alguns pontos, né? Tem um questionário que ele vai respondendo para o médico e, se eu não me engano, são 13 questões. Tem um número lá de questões e se ele responder uma quantidade X, pelo menos, de acordo com os sintomas da fibromialgia, ele é classificado como um paciente de fibromialgia. Então, a fibromialgia, ela acaba atrapalhando também, apesar das dores, também tem o problema da insônia, como eu já comentei aqui. Então, a auriculoterapia não ajuda só a dor, ela ajuda também a dormir melhor. Então, eu tenho uma paciente de fibromialgia, as mulheres são mais acometidas pela fibromialgia do que o homem, tá? Eu tenho uma paciente de fibromialgia que se ela fica sem fazer aurículo, o braço dela passa a noite toda formigando. Ela sente uma dor em formigamento. Então ela fala para mim, eu passei a noite com meu braço formigando, eu preciso fazer auriculoterapia. Hoje ela já consegue passar alguns períodos aí sem fazer aurículo, se ela tiver um problema na rotina dela ou na minha agenda, a gente acaba ficando uns diazinhos aí maior, mas ela costuma fazer toda semana. Isso já faz pelo menos uns 4 anos que ela faz toda semana, né? Salvo algumas exceções. Então, ajudou muito a ela na qualidade de vida dela. Ela percebe e quando ela fica sem fazer, o braço dela volta a formigar durante a noite, ela me liga e fala, eu preciso da auriculoterapia. Então, a gente consegue realmente fazer essa junção, ver o quanto a auriculoterapia ajuda esses pacientes, né? Isso também é bastante interessante. Mais uma vez, o QR Code está aqui no cantinho da tela, tá? Aqui, a auriculoterapia no tratamento de indivíduos acometidos por distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, esse artigo, gente, ele fala de pessoas que têm DOR ou LER, DORT, né, ou LER, por conta de movimentos repetitivos, né, alguma coisa assim. Então, pessoas que digitam muito, pessoas que carregam peso no trabalho, e elas acabam desenvolvendo uma dor crônica devido a esses movimentos que elas acabam realizando, e essas dores, elas até melhoram, às vezes com analgésico, às vezes elas não melhoram, elas acabam sendo bem limitantes, a pessoa não consegue trabalhar, porque se a pessoa está com LER, e ela trabalha digitando, ela não consegue digitar. Então, a dor acaba atrapalhando até no próprio trabalho. E a auriculoterapia, ela é muito eficaz. Esse trabalho aqui mostra pra gente aí como que ele foi feito, quais foram os resultados que eles tiveram, mas eu já adianto que foram muito legais, foram muito positivos. De novo, o QR Code aqui no cantinho da tela, tá? E aqui a gente tem uma tese de mestrado, né? Para quem acha que, nossa, mas quem é que faz algum tipo de trabalho relacionado à auriculoterapia? Aqui a gente tem uma tese de mestrado da faculdade, né, estadual da Unesp de Rio Claro, né? A gente chama ela de Unesp de Rio Claro, mas é a Unesp Júlio de Mesquita Filho, é o Instituto de Biociências. Foi feito para o programa de pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias. A tese ela é intitulada Efeito de um tratamento com auriculoterapia na dor, funcionalidade e mobilidade de adultos com dor lombar crônica. Então, eles pegaram adultos com dor na região lombar. Essa dor era crônica, ou seja, ela tinha mais de 3 meses de duração, e eles fizeram somente aplicando a auriculoterapia e obtiveram resultados muito legais, né? Então, a gente consegue perceber
o quanto a auriculoterapia, gente, é de verdade muito interessante, muito importante e que ela realmente tem efeito na dor e sem efeitos colaterais, né? Praticamente ela não tem indicação, ela não causa nenhum tipo de... a pessoa não fica viciada nela, né? Não causa nenhum problema, efeito colateral. E aí ela acaba sendo uma opção muito segura, né? Hoje eu tô focando em dor, mas ela é interessante para várias outras coisas, tá? Essa tese também coloquei o link do QR Code aqui do ladinho para vocês, caso vocês tenham interesse em consultá-la. Vale muito a pena, todos esses trabalhos estão bem legais, vale bastante a pena vocês darem uma olhadinha para conhecerem, para saberem, para lerem a respeito de auriculoterapia, para vocês verem que realmente não é uma técnica en passant, que daqui a pouco já era, modinha ou sei lá o que, tá? É bem interessante mesmo a gente conhecer um pouco mais a respeito, tá bom? E aí eu finalizo aqui agradecendo pela companhia, agradecendo por você ter me escutado. Peço que você deixe aqui um comentário, me dando aí, de repente, outras ideias de lives, deixando aqui o teu comentário a respeito dessa live, se foi legal, se não foi, se você acrescentaria alguma coisa, se quer que eu grave alguma coisa para poder complementar essa live. Pode ficar bem à vontade. Se inscreve aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo para me ajudar, passa ele para outras pessoas, né? Compartilha ele para que a gente consiga crescer o canal, tá bom? Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau!